Nós temos que entender que nós que temos diabetes, cada um de nós temos situações específicas e cada um de nós somos um organismo. Isso tem que ser obrigatoriamente respeitado. Uma coisa que a gente tem que entender também, o exercício ele ajuda muito. Só que o exercício, o modo que vai ser feito, o quanto de exercício vai ser feito, ele é diferente para uma criança, é diferente do que vai ser feito volume e intensidade para um adolescente, para um adulto e para um idoso. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de diabetes, muitas vezes é uma resposta, né, muito claro isso. A pessoa pergunta qual é o melhor exercício. Então o melhor exercício é o que eu vou fazer. Claro, para nós, a gente sempre está procurando o melhor. Isso faz parte. Só que a gente tem que entender que para cada um de nós existirá um exercício específico, uma quantidade de exercício específica, um grau de dificuldade específico de acordo com o seu corpo, de acordo com o seu histórico. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar também, né, que muitas vezes passa desapercebido isso, a criança, você pode perceber que a criança, ela brinca o tempo inteiro, ela tem uma energia que parece infindável, parece que nunca vai acabar, né? Mas você pode ver que quando ele fica cansado, ele para, deita e dorme. Então, mas peraí, como é que é esse negócio? Então, essa é uma diferença muito grande que existe entre uma criança e um adulto. Né? A criança ainda, o sistema dela energético, né, que vai alimentar lá os músculos fazendo exercício, ele ainda não é semelhante ao que é o do adulto. Então, a gente como adulto, a gente consegue fazer de um jeito o exercício, fala, poxa, eu não tenho muita condição, então eu tenho, sei lá, eu tenho que fazer uma corridinha leve. Então você vai correr levinho, que é para conseguir correr uma distância maior. Ah, eu tenho que correr por pouco tempo, então você corre mais rápido, porque mesmo que canse é uma distância mais curta. Agora, a criança, ele não tem isso. Ele não consegue, por exemplo, produzir grandes velocidades, ele não consegue produzir uma grande quantidade de força. Isso vai acontecendo conforme ele vai se desenvolvendo, a partir da puberdade, da adolescência. Quando se tem uma mudança hormonal, né, no organismo, que sim, vai dar as características, né, que são chamadas secundárias, masculinas e femininas, e isso sim vai dar àquele corpo a possibilidade de também produzir aí mais força, mais velocidade e assim por diante. Então, isso a gente também tem que respeitar. Outra situação que a gente tem é a pessoa começar a fazer exercício numa intensidade muito maior do que é possível para ele. E aí, como a gente sabe que a gente errou nessa questão do quão foi difícil fazer exercício, você percebe que a musculatura fica toda dolorida. E às vezes as pessoas falam assim, né? Isso aí até há uns anos atrás tinha muito isso, principalmente em treinamento de força. Se você não sentir dor, você não vai ter ganho nenhum. Isso não é verdade. Infelizmente, para a gente que tem diabetes, a gente tem que entender o seguinte: como é que o nosso músculo trabalha? Seja você correndo, nadando, saltando, fazendo crossfit, pedalando, né? Não importa o que você está fazendo spinning, né? O músculo, para ele trabalhar, ele desliza, uma fibra desliza dentro da outra. É assim que funciona. Então, quer dizer, se você está correndo, está fazendo força, o tempo inteiro o músculo está fazendo isso aqui. E esse movimento, ele faz com que entre as fibras criem pequenas lesões. São pequenos machucadinhos. Isso é fisiológico no nosso corpo. A gente vai fazer o esforço, vai machucar um pouquinho. Depois que você come, descansa, o seu corpo vai lá, constrói as proteínas necessárias, repõe a reserva lá de gordura e de glicose lá no músculo e você está pronto para fazer o exercício novamente. É assim que o nosso corpo funciona. Só que muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa erra o quanto ele vai fazer o exercício, infelizmente essa quantidade de lesões que acontecem nas fibras musculares, ela acaba sendo muito maior. E aí, o que acontece depois do exercício? A pessoa se sente toda dolorida. Isso para a gente que tem diabetes é muito, muito ruim. Porque toda vez que a gente tem algum tipo de machucado, algum tipo de inflamação que vai acontecer com o músculo por conta de ter machucado demais, o nosso corpo, para resolver essa situação, ele começa a liberar um hormônio que é chamado de cortisol. E o cortisol, uma das funções dele é sim ajudar a diminuir os processos inflamatórios no nosso corpo, mas por outro lado ele é um hormônio que faz o fígado mandar mais glicose para o sangue.
Aí já é um ponto de alerta para nós que temos diabetes. Porque o que a insulina faz? Ela faz exatamente o inverso. A insulina remove o açúcar que está no sangue e traz para dentro dos tecidos. A gente que tem diabetes, a gente já tem algum tipo de alteração. No meu caso, tem diabetes tipo 1, tem que ficar aplicando insulina, não tem outro jeito. Então a gente já tem uma alteração na quantidade adequada de insulina. Se você erra no exercício, vai causar inflamação. Essa inflamação faz aumentar a liberação de hormônio cortisol, e o cortisol vai fazer o quê? Com que o fígado fique mandando muito mais glicose para o sangue. E isso vai atrapalhar o tratamento do seu diabetes. E nós, com o diabetes descompensado, quer dizer, numa situação que a nossa glicemia fique muito tempo ali acima de 180 miligramas por decilitro, o nosso corpo ele também vai sofrer aí situações aonde vai ficar prejudicado a possibilidade de refazer essa síntese proteica. Porque numa situação dessa de maior situação de inflamação, a resistência à ação da insulina também aumenta. Então, quer dizer, aumenta lá o cortisol, aumenta a quantidade de glicose no sangue e ainda assim aumenta a resistência à ação da insulina. Quer dizer, vai precisar de mais insulina para poder remover a mesma quantidade de glicose que está no sangue, numa situação de quando não tem cortisol. Então, olha que situação complexa que a gente pode ter, simplesmente porque quis fazer o exercício e não soube exatamente como dosar essa quantidade de exercício que ia fazer. Então, uma coisa que é muito importante é entender que para controlar o diabetes, fazer exercício ou fazer atividade física, como por exemplo caminhar, ele já vai te ajudar a controlar o diabetes. Porque ele vai, movimento do músculo, gasta a glicose, tira a glicose do sangue e diminui a sua glicemia. É isso que vai acontecer. Ponto. Agora, eu quero fazer o exercício, eu vou controlar o meu diabetes melhor, mas eu também quero, por exemplo, aumentar a minha velocidade. Eu quero correr cada vez mais rápido. Então, para isso, você vai ter que fazer treinos específicos. E para que seu corpo suporte esse estímulo específico, é necessário que você tenha, de primeiro momento, qual condição física você tem hoje para fazer isso. Isso precisa ser medido. E quem faz isso? O profissional de educação física. Então, o profissional de educação física vai fazer uma avaliação física com você, alguns testes de força ou de velocidade, que for necessário, para saber que grau de condicionamento físico você tem. Aí, com base nisso, vai se determinar aí um percentual de esforço. Percentual de esforço em busca do treino ideal. E o que é o treino ideal? É a gente conseguir fazer o exercício hoje, fazer a glicemia baixar, ficar cansado, transpirar, isso é extremamente importante para o nosso corpo. Depois você vai se alimentar, descansar e no outro dia você está pronto para fazer exercício de novo. Isso é o treino ideal. E quando a gente consegue isso? Quando a gente dá o estímulo de acordo com a nossa condição física. Para o bom controle do diabetes, você precisa fazer atividade física ou exercício físico. Então, o primeiro passo é: minha diabetes está descompensada, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, eu preciso fazer exercício, eu preciso me movimentar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Pelo menos tente caminhar todos os dias. Isso já vai te ajudar. Caminhar por quanto tempo? Por um tempo que você perceba que para você, tentando caminhar rápido, o rápido, que seja rápido para você. Porque é diferente a gente pegar uma pessoa, por exemplo, com diabetes, uma pessoa magra, mais jovem, e falar para ele caminhar, ele vai fazer passadas super largas e vai ficar caminhando lá uns 40 minutos, até ele perceber que começou a ficar um pouquinho cansado. Agora, se você pega uma pessoa mais idosa, bastante acima do peso dela, né, tá lá gordinha, tem muitas vezes já alguma dor no joelho, dor no quadril, dor nas costas, para ele caminhar, o rápido dele vai ser muito diferente do que esse primeiro exemplo. Segundo, o que vai acontecer? Ele vai andar certamente por um período menor. Porque ele está com a musculatura enfraquecida, está com uma carga muito grande para poder ser transportada, né, com ele está andando, ele está com aquele monte de gordura, está acima do peso, então vai ter que fazer força, não tem jeito. Só que se para essa pessoa 10 minutos, 15 minutos foi o suficiente para ele se sentir cansado, ótimo, está bom.
E para o outro que eu falei, que é magro, mais jovem, né, andou 40 minutos, também está bom. Então o primeiro passo é esse, é fazer com que o exercício entre na sua rotina diária. Exercício ele passa a ser medicamento. Então, acorda lá de manhã, toma um medicamento, aplica insulina, controla a sua alimentação o dia inteiro e também em algum momento do seu dia aí coloque o exercício físico para ser feito.